Como você mencionou logo na abertura do programa, Felipe, a capa da edição dessa semana, edição de número 137, é a guerra no STF, reportagem que o Fábio Leite escreveu comigo, que detalha como que fica o clima na corte depois da reviravolta na semana passada sobre a votação da reeleição, né? A gente noticiou isso extensamente. O Supremo Tribunal Federal barrou a possibilidade de reeleição de Davi Alcolumbre e de Rodrigo Maia numa reviravolta ali, ao que muitos vinham especulando que iria acontecer, né? A imprensa, ao longo das semanas anteriores, já vinha especulando que uma possibilidade real era que o Supremo abrisse caminho aí para uma reeleição de Davi Alcolumbre e de Rodrigo Maia, mas no domingo uma votação ali inesperada para a ala do ministro Gilmar Mendes causou ali um terremoto político dentro da Suprema Corte. A Suprema Corte, que no começo do ano tinha se unido, né, por conta das ameaças naqueles atos antidemocráticos, a maior parte da corte, a maior parte dos ministros estavam unidos para defender a corte e o clima entre eles era bom. Agora, a decisão que surpreendeu o ministro Gilmar Mendes e o seu grupo, o clima azedou de vez. O grupo ali do Gilmar está preparando uma série de retaliações ao grupo do Luiz Fux, porque entende que foi traído. Então tem uma acusação aí que surgiu na imprensa, em vários jornais, várias declarações nos bastidores ali de ministros e auxiliares de ministros, dizendo que o clima está péssimo, que o Gilmar Mendes está muito insatisfeito, está ali furioso, porque ele contava com votos de ministros como o de Luiz Roberto Barroso e do próprio ministro Luiz Fux. E porque acha que foi traído, prepara aí uma série de retaliações. A gente traz na matéria que uma das retaliações mais prováveis e mais certas nos próximos meses é na votação do juiz de garantias. Vamos lembrar que o ministro Luiz Fux trouxe aquela liminar que barrou a implementação do juiz de garantias por conta de uma decisão liminar. Então ele segurou a criação do juiz de garantias e liberou e colocou isso à disposição para ser votado no plenário. Esse julgamento ainda não foi marcado. Mas quando for marcado e quando ocorrer, o grupo ali do Gilmar Mendes já tem praticamente certeza de que a maioria dos ministros da corte vai ser favorável à criação do juiz de garantias e vai impor, então, essa derrota ao Luiz Fux. Mas não para por aí. Eles querem aproveitar aquela estratégia que o ministro Luiz Fux propôs logo no começo da gestão dele, de reduzir o número de decisões monocráticas dos ministros, levando as decisões liminares para a votação no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, o que os ministros ali alinhados ao Gilmar estão pensando? O que os auxiliares desses ministros estão propondo? Olha, vamos então levar para o plenário decisões que nós entendemos que são impopulares e contrárias ao que o Luiz Fux acredita. Como ele se comprometeu com a gente, que ele vai ter que pautar, ele se comprometeu a reduzir a quantidade de decisões monocráticas e se comprometeu a submeter essas votações a referendo do plenário, ele não vai ter outra alternativa a não ser pautar o que nós queremos que ele paute. Então é uma espécie de pauta-bomba jurídica. A gente costuma usar pauta-bomba para falar de Congresso, mas já tem gente falando então em pauta-bomba também no Supremo Tribunal Federal. E outra ofensiva muito clara que já aconteceu essa semana com vários desdobramentos é no âmbito político. Por quê? O ministro Luiz tinha alguns nomes que ele gostaria de ver nomeados em cargos de indicação política, como no Superior Tribunal de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. A gente traz na reportagem que um desses nomes já azedou de vez ali no Senado, que é o nome do Carlos Eduardo Frazão, que foi secretário-geral do TSE na gestão de Luiz Fux, quando ele presidiu o TSE. Atualmente ele é diretor jurídico da presidência do Senado, e ele tinha ali a chancela do Luiz Fux para disputar uma vaga uma vaga destinada ao Senado no Conselho Nacional do Ministério Público. Só que o clima no Senado azedou de vez e o Frazão perdeu fôlego ali entre os parlamentares e o nome dele sequer é cogitado para ser levado à votação. Ele tinha um ofício ali indicando o nome dele por um líder do Senado. Esse ofício ainda não entrou no sistema, inclusive. E provavelmente nem vai entrar, porque o nome dele perdeu tração, e agora o favorito para essa vaga é o Edivaldo Nilo, procurador do Distrito Federal, que tem apoio do Centrão e, olha só, por incrível que pareça, alguns senadores do Muda Senado. A indicação oficialmente do Edivaldo Nilo foi assinada pelo Ciro Nogueira, que apadrinhou a indicação, mas ali entre os parlamentares do Senado já existe um amplo consenso de que para impor essa derrota ao Luiz Fux, eles vão apoiar um nome que não é o que o Fux tinha indicado. A mesma coisa vai acontecer
com a vaga do STJ. Hoje, o candidato mais provável ali no Senado, tido como o que tem mais chance de ser conduzido ao cargo, é o do Ney Belo, que é o candidato, veja só você, do Gilmar Mendes. André, aqui beleza de panorama, informações exclusivas aí dos bastidores, sempre muito bem apurados pela Cruzoé. Eu faço algumas observações, que é o seguinte, né? Para quem não lembra, para quem não acompanhou o caso do juiz de garantias, é um daqueles 3 itens do pacote anticrime originalmente proposto pelo Sérgio Moro, mas que foram incluídos como jabutis, como se diz no jargão político, que é ali um item que não tem a ver com o propósito original do projeto, que serviu para a sua desidratação e que eu critiquei muito na época e desde então relembro sempre aqui no programa, porque esses 3 itens que eram defendidos pelo PT, o partido contra o qual Jair Bolsonaro se voltou em 2018, eles foram sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Jair Bolsonaro endossou, aprovou isso, fez lá a sua assinatura. E o juiz de garantias, a criação dessa figura, ela divide na prática a primeira instância em 2. Então, o juiz responsável pela fase de investigação de um processo, ele fica só responsável pela fase de investigação e precisa passar para um outro juiz a fase ali de instrução e julgamento. E é esse outro juiz que vai assinar a sentença do réu. Então, muito político, incomodado com o juiz que estava ali autorizando medidas duras durante a fase de investigação, queria que outro juiz, queria pelo menos ter sempre a possibilidade de que outro juiz fosse colocado na esperança de que fosse um juiz mais brando que anulasse o caso já na raiz. Portanto, criando ali na primeira instância mais uma etapa além daquelas 3 que existem depois dela, né? Do Tribunal de Segunda Instância, o STJ, o STF, nesse processo judicial longo no Brasil que muitas vezes levam os casos à prescrição. Então, um episódio bastante emblemático. Outra observação a partir desse bastidor que o André Spigariol contou para a gente é que vocês estão vendo como o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, é um tribunal eminentemente político e cada vez mais pessoal. Então, as decisões não são tomadas de acordo com o critério técnico, com o texto da Constituição, como a gente viu, não na decisão final, porque felizmente houve uma vitória de 6-5, mas nesses 5 votos que permitiriam a reeleição do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia, mesmo com a Constituição dizendo vedada. Então está havendo uma articulação de vingança, de revanche contra Luiz Fux, que acabou votando de acordo com o texto constitucional. E aí pegam ali outros casos que ele tem uma posição contrária para ver se derrotam ele nesses outros casos. Quer dizer, uma baixaria na mais alta corte do país. Enfim, não podia deixar de fazer esses 2 registros.